A paz do Senhor, meus irmãos, que maravilha! Mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos com a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar com a lição de número 4. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a vocês que me seguem no Instagram. Nós atingimos 500 seguidores. Para você, talvez é um número pequeno, mas para mim é muito expressivo. Obrigado pelo seu clique, pelo seu compartilhar dos materiais. E se você ainda não está nos seguindo, vá lá, Rivanildo de Faria, no Instagram e vai conhecer um pouco mais dessa pessoa que vos fala. Tá? Vamos à nossa lição, ajude, divulgue o canal, diga de onde você é, deixe o seu comentário e Deus vai abençoar a sua e a minha vida. Vamos para a lição, sempre como uma oração. Feche seus olhos. Ore juntamente comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, para transmitirmos e aprendermos, Senhor, da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, a esclarecermos, a levarmos, Senhor, um conteúdo verdadeiro da Sua palavra, Senhor. Eu te peço nesse momento, Deus, em nome de Jesus, e quem concorda diz, amém. Vamos para a nossa lição? Lição de número 4. Vai ser dia 28 de julho de 2024. O encontro de Ruth com Boaz. Só um minutinho, meus irmãos. Minha garganta não está muito bom, mas vamos em frente. E do terceiro trimestre. Esse que vos fala, pastor Rivanildo de Faria. Nosso texto áureo vai dizer o seguinte: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo de número 12. Verdade prática. O verdadeiro e puro modelo de bondade, olhe bem, é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Então, verdadeiro e puro modelo da bondade tem que ser de coração. Tem que ser com amor verdadeiro, né? Atitudes verdadeiras em amor. A nossa palavra-chave, ela vem trazer esse sentido. Encontro. Encontro, não há digamos assim, um estudo maior sobre essa palavra, mas a lição vai focar nessa palavra, no encontro de Ruth com Boaz. Nós temos 3 objetivos na lição. Como vocês viram, né, que não tem objetivo da lição, eu coloquei esse aqui, tá? Compreender o papel de Boaz como remidor, reconhecer a providência divina na vida de Ruth, aplicar os princípios da semeadura e colheita. E você pode ler o entendimento de conceito de Goel e Levi, né? Nós vamos falar sobre esses 3 objetivos, porque se você notar, a lição veio com os objetivos da lição número 3. Um erro de impressão, com tantas revistas aí, enfim, tanto trabalho, é um pequeno erro. Nós encontramos aí 3 objetivos e vamos trabalhar em cima desses 3 objetivos. Ponto de número 1, Boaz, o remidor. Um homem, subponto, né? Um homem próspero. Capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Vamos entender o nome de Boaz, vamos para o nosso quadro, ele está explicando direitinho aí, ó. O Boaz, ele vem da raiz azaz, em hebraico tem o significado de ser forte, firme, né? Esse verbo também pode ser traduzido como ser vigoroso ou poderoso, traduzindo de força e vigor, usado em contexto que descrevem força física, força de um guerreiro. Nós falamos desse nome na primeira aula. Lá você pode ver uma explicação melhor. Também pode ser traduzido o significado, né, de poder e autoridade, onde situações
pedem, né, requerem isso, esse poder e autoridade. E aí a referência bíblica que você pode consultar também, tá? E nós vemos esse homem sendo apresentado próspero, influente, respeitado, possui bens, terra, e o que lhe permite agir generosamente. É claro que sem esses recursos, ele poderia agir com generosidade de outra forma, mas estamos enfatizando a forma generosa como ele abriu. Isso nos leva a 1 João, capítulo 3, versículo 17. Se alguém possuir recursos materiais e, observando seu irmão, passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Então ele age de uma generosidade em que o amor de Deus está no coração desse homem. Aí ele vem, João escrevendo, dizendo: filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Foi o que Boaz fez. Agiu com atitudes verdadeiras para com Esther. Então, princípios da prosperidade, não é apenas material. Você sabe que muita gente é bem financeira. Estou falando mal, cada um vive da forma que bem escolher e entender, mas nós estamos dizendo que prosperidade material não é um requisito para ser generoso, tá? Mas envolve também. Mas também espiritual e moral. Então ele não é próspero apenas material, mas ele é no seu espiritual e na sua moral. Ele é um exemplo de que alguém usa a sua prosperidade para o bem. Ele cuida, ele obedece à lei de Deus. Ele diz, ele vai além, ele já conhecia, vamos dizer assim, ele já praticava o evangelho antes de Jesus pregar, porque o que Jesus disse? Quando te derem numa face, né, você já sabe o sentido, não é dar a outra, é virar, tomar outro rumo, ir na direção oposta. Quando te pedirem a capa, dê também a túnica. Quando pedir para andar 1 milha, ande 2. E Boaz já fazia o uso desses conselhos, desses mandamentos, por assim dizer, de Jesus Cristo. Porque quando Ruth vai colher, ele é generoso. Ele diz, deixe cair algumas espigas para que ela pegue. Então, se fosse uma prosperidade somente financeira, com certeza ele não faria isso. Tá? Boaz, o remidor, nós temos o ponto 2 aí, Goel e Levi. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Esse é o segundo ponto, segundo subponto. Então, vamos falar sobre essas duas. Goel. O que é Goel? Em hebraico é redentor, resgatador, aquele que redime, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que vinga e resgata também. Tá? Ele vem cumprir o papel do resgatador, mas também ele cumpre o papel do vingador. E Jesus vai fazer isso com a igreja. Primeiro ele veio, claro, como Goel, redentor. Então ele redimiu, ele vai redimir o povo. Em Apocalipse, quando vier as trombetas, as pragas, enfim, tudo que tem lá registrado, ele vai agir como meu irmão mais velho, sendo o papel de vingador. Então tem essas duas funções aí, essas duas funções com relação a Goel. Vamos para o nosso quadro? Aqui está, vingador de sangue vem do verbo retribuir, que também significa redimir, no sentido de comprar algo de volta. Então, quando Jesus, que é o nosso parente remidor, ele nos compra de volta, né, por um preço, e o preço é o seu sangue. Mas número 35 e 27 fala do parente vingador. Então nós temos aqui, no passado, a redenção é apresentada no aspecto do passado, pois o resgate já foi cumprido, né, foi pago na cruz por Cristo. Ele já nos comprou pelo seu sangue. Paulo nos ensina que aquele que confia no
sangue de Cristo é redimido, tá? É libertado, não há condenação, não há pena a ser cumprida no contexto de salvação e perdição. No presente, há também um aspecto presente no qual o crente é libertado do poder do pecado. Tá? O apóstolo Paulo nos ensina que recebemos a redenção da vida. E por último, como vingador de sangue, a redenção no futuro, onde o corpo do crente é redimido, completando assim o quadro da redenção, e ele vai vir daí sim como nosso parente vingador. E aqui nós temos essa mesma história. Boaz age com Ruth dessa forma, sendo o resgatador dela. Claro que ele não foi o vingador, somente o resgatador. Então, era uma pessoa que tinha a responsabilidade, a obrigação de ajudar um parente necessitado. E ele Boaz desempenha muito bem esse papel. Nós vamos ver durante a lição. Ele não deixa nenhuma falha, ele cumpre a lei do levir, ou do levirato é em latim, tá? Que está lá em Deuteronômio, tem que falar pausado, senão não sai. Previa que se o homem que um homem casasse com a viúva do seu irmão para assegurar. Então previa isso, ele tinha que casar com a viúva do seu irmão para garantir a linhagem familiar. Quando o irmão casado, né, viesse a falecer, deixasse a sua esposa. Então a lei do levirato é chamada de ibum. Tá? É assim que se produz. Refere-se ao casamento do cunhado com a viúva. Isso que acontecia. Então, se eu tivesse um irmão, eu não tenho, né? Mas se eu tivesse um irmão e ele fosse casado e eu fosse hebreu, se ele falecesse, era minha obrigação casar com a minha cunhada para manter a linhagem do meu irmão. E nós temos uma história, né? Lá em Gênesis, que os irmãos jogavam o sêmen na terra justamente para não dar. E depois vem 2 filhos, que nós podemos falar em outra aula. Isso aí é uma história maravilhosa, é algo maravilhoso da parte de Deus. Tá? Então, quando um homem morre sem deixar filhos, há uma mitzvah. O que é uma mitzvah? É uma lei, é um mandamento da lei. Dos 613 itens, são 613 mitzvah, tá? Para seu irmão se casar com a viúva. Então é algo que ele tinha que cumprir. Isso é um chamado de ibum, já falamos, né? Levir é do latim, quer dizer irmão do marido. E se você ler lá Deuteronômio 25, você vai entender certinho a lei do levirato. Se nenhuma das partes não quisesse casar, por exemplo, se eu não quisesse casar, como acontece com Ruth e Boaz. Ele não era o parente da vez, existia alguém na frente dele. Mas e se uma parte dessa não quiser, o que ele faz? Ele faz outro, como se diz assim, acordo, que é chamado de halitzah. Halitzah é um rito realizado quando o homem se recusa. Tá? Então, se eu tivesse um irmão e ele não a esposa perdesse ele, e eu não quisesse casar com ela, então eu fazia esse halitzah. Se o irmão não deseja ou não pode se casar com a viúva, então ele libera dessa obrigação. Ela pode se casar com outro, como aconteceu com Ruth e Boaz. É chamado, eles descalçam o pé. Né? Então, como que era? Envolve remover a sandália do pé do cunhado e cuspir no chão na frente dos anciãos, declarando que ele se recusou a cumprir seu dever de irmão do marido. Então, esse rito publicamente libertava a viúva desse compromisso de casar com essa pessoa. Ela poderia casar com outro. Boaz, ele caminha dentro dos mandamentos, decretos e estatutos de Deus, fazendo da forma correta. Ele não vai cortar caminho.
Ele não vai pensar em tirar vantagem. Por quê? Porque ele era um homem de firmeza, ele era um homem correto, ele era um homem firme nas suas atitudes. É o que nós precisamos hoje. Ele era um homem, vamos traduzir assim, de um caráter ilibado. Então, embora ele não fosse irmão do falecido, e a Bíblia não revela o grau de parentesco, né? Ele assume essa responsabilidade do parente mais próximo. Ele vai ser o redentor, ele está disposto a assumir a responsabilidade. E mais ainda, ele não só assume porque o outro não quer. E há uma simbologia muito grande e muito linda entre não casar. Por quê? O irmão de Elimeleque representa Deus, que já é casado com Israel. E Boaz é o representante de Jesus, é a figura de Jesus, é o tipo de Jesus, né? Antítipo é o original, que seria Jesus. E Boaz é o tipo de Jesus. Então, ele assume esse papel de remidor, disposto, mas ele não faz isso por obrigação. Ele não faz isso porque Deus colocou lá em Deuteronômio e tem que ser seguido. Não, ele age com bondade, ele age com generosidade, ele age com responsabilidade, ele age com integridade para com a vida de Ruth. Porque esse eu creio que é um problema nosso. Por que eu digo nosso? Porque eu estou incluso, eu não sou fora do povo e também não sou perfeito. Mas existe uma época em que nós estamos fazendo, na maioria das vezes, porque nós somos mandados. Porque eu sou pastor, eu tenho que fazer. Não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Jesus espera de nós. Ele espera muito mais que nós possamos agir, primeiro, com amor, com integridade, com responsabilidade, pelo prazer, pela alegria, pela satisfação, enfim, eu posso dizer muitos adjetivos aqui, mas porque ele vai dizer em Lucas 17:10, ele diz, assim igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos for ordenado, dizeis, somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Ele não estava só cumprindo o dever. Não. Ele foi generoso. Ele foi bondoso com Ruth. Por isso ele cumpre. Não era algo imposto a ele. Não, ele se dispôs a fazer. Ele segue os procedimentos adequados porque ele vai respeitar a lei. Ele vai respeitar a instrução de Deus. Ele consulta o parente. Olha, tem a Ruth, ela perdeu, era seu irmão, e você é o parente mais próximo, e você tem o direito de redimir ela. Mas ele diz, não, eu passo esse direito. Ele abre, ele faz o halitzá, e ele passa, ele liberta Ruth da obrigação de casar com ele. Então, ele adquire esse direito através da rejeição do outro. Mas ele não faz só porque o outro rejeitou. Ele age com bondade. 3, temor e respeito é o que ele tem. É o ponto 3. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. O que nós temos que ter, esse temor a Deus. É o princípio da sabedoria. Ele tem respeito. Qual que é o que significa temor a Deus? Vocês lembram? Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Primeiro, odiar o mal. Então ele não faz por maldade, porque ele odeia. Ele faz por bondade. Segundo, arrogância e soberba. Não pode ser, ele não foi nem arrogante, nem soberbo. E por último, a língua perversa, a boca perversa. Então o temor do Senhor é rejeitar o mal, rejeitar a soberba, a arrogância e a boca perversa. Esse é a definição do temor ao Senhor. E ele faz isso em suas ações. Ele não
odeia o mal, na realidade ele age com muita bondade, ele cumpre a lei de Deus, ele age com justiça e compaixão. Então é um exemplo de integridade e respeito que nós homens, neste momento, nesse presente século, às vezes faz muita falta. Nós precisamos nos comportar como verdadeiros Boaz. Lembra que eu li para vocês Ruth capítulo 2 e versículo, vamos ver se você lembra? Não lembra, né? Faz um tempinho que eu falei, você não lembra. Ruth capítulo 2, também perguntar na hora assim, dá até, né? Dá até um bug na mente. Ruth capítulo de número 2 e versículo, não estou nem achando Ruth aqui, ó, só porque eu estou falando de vocês. E versículo 13. Vamos ver o que diz em Ruth capítulo 2, versículo 13. Eu estou lá na frente, meio perdido mesmo. Depois de Juízes, aí vem Ruth, capítulo 2, versículo 13. Olha só, ela diz assim, tua atitude gentil. Então Ruth declarou a Boaz, né? Possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu senhor? Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram esta tua serva, ainda que eu mereça menos do que uma das tuas servas. Então veja, ele tem temor, ele tem respeito em suas ações. Quando ele cumprimenta, quando ele fala, ele vê, as pessoas veem nele. Ele é um testemunho vivo de bondade, justiça, compaixão, respeito, integridade. Jó também fala do temor a Deus, né? Vamos ver o que Jó fala do temor a Deus? Jó 28 e 28. Agora o livro de Jó não tem como se perder, né? 28 e 28. Então asseverou-se ao ser humano, no amor respeitoso, ao Senhor está a sabedoria. Evitar o mal é ter entendimento. Olha que maravilha que é o temor ao Senhor. E isso estava em Boaz, temor e respeito, integridade. É o que nós precisamos. Respeito pelo pobre e pelo estrangeiro. Ruth era moabita, viúva. Ele instrui a colher nas suas terras. Ele fala, não saia, não vá longe, fica aqui, onde eu posso te ver. Ele entende a lei. Por quê? Porque ele cuida do pobre e do estrangeiro. Ele conhece Levítico 19, 9 a 10, que era quando eu estava colhendo, se eu derrubasse uma espiga no chão, não era para mim pegar. Era para ficar para o estrangeiro, para ficar para o pobre que não tinha o que comer. Aí ele ia lá e ia rebuscar a colheita. Mas ele vai além, ele diz para os empregados, ele diz, olha, deixa cair também. Então, ele age com respeito pelos estrangeiros, pelos pobres. Ele obedece à lei de Deus, ele segue a lei do Levirato, ele segue a lei do Goel, ele oferece cumprir o papel do Redentor. Integridade, responsabilidade, isso é declarado com ação, ele tem uma atitude generosa, ele oferece um lugar à mesa para Ruth comer. Então vai mais do que o mínimo exigido pela lei. Ele faz o que Jesus, ele é a figura de Jesus. Então ele tem que se comportar dessa forma, mesmo sem ele saber na época que ele era. Porque se ele soubesse, seria, digamos, meio teatral, mas ele não sabia e ele se comporta como Jesus gostaria que nós nos comportássemos. Como homem de atitudes generosas e bondade para com as pessoas. Tanto os que fazem parte do nosso meio evangélico, como quem não importa. Respeito, generosidade, bondade é para servir a todos. Não só quem faz parte. Não, é só. Não. É para com todos, sem exceção. É um testemunho de fé. Hoje mesmo eu trouxe uma palavra no culto de ensino. Nosso pastor não está presente. E eu falei sobre ser um testemunho. Falei sobre o nosso testemunho de amor. Como que está o nosso testemunho dentro da igreja? Boaz, ele expressa uma grande fé em Deus, né?
não só através das suas palavras, mas principalmente das suas ações. E Deus recompensa por essa fidelidade e bondade. Então ele é um testemunho de fé que reflete um homem de Deus, um homem direcionado, um homem orientado, um homem capacitado por Deus, que ele pode discipular os outros, que ele pode ensinar as outras pessoas. Porque, como diria meu pastor, em saudosa memória, pastor Elias Alves de Oliveira, esse tem moral para falar. Por que ele tinha moral? Porque era um homem que não só falava, mas agia conforme o seu falar, conforme sua pregação, conforme o seu ensino. Proteção e cuidado, ele se preocupa com a segurança de Ruth. E ele não... nós vivemos isso. Eu vou abrir a tela aqui. Nós vivemos isso, nós somos muito preocupados com os irmãos. Nós somos muito preocupados com os carentes. Nós somos muito preocupados em proteger até a nossa família. Mas às vezes nós só somos. Mas o que vai definir entre ser preocupado e ter integridade, ser um homem de Deus, são as nossas ações. Se nós só somos preocupados, se nós só temos o sentimento, não resolve. Nós temos que agir, nós temos que fazer, nós temos que ser um testemunho de fé para as pessoas. É isso o que a nossa família espera de nós. É isso o que Deus espera de nós. Um exemplo de liderança justa. Ele tem retidão. Ele lida com os assuntos legais e pessoais com o coração, eu diria até parecido com o de Davi, né? Segundo o coração de Deus que busca, apesar que a Bíblia revela somente Davi um coração segundo o dele, né? Mas olha que interessante, Davi é dessa linhagem. Não poderia ser diferente Davi agir dessa forma. É a educação passada de geração em geração. Então não teria outra forma de Boaz agir e Davi também agir com justiça, com um coração reto. O que Davi ora no Salmo 51? Você lembra? Cria em mim, Deus, um coração puro e um espírito reto, justo. É maravilhoso quando nós meditamos na palavra de Deus. É glorioso quando nós entendemos o que Deus quer fazer na nossa vida, porque daí nós vamos ter respeito pelos outros. Nós vamos ter, não só, mas grande, nós vamos reconhecer, olha ali, reconhecendo sua virtude e sua situação difícil. Ele via as qualidades de Ruth e sabia a dificuldade que ela estava passando. Então nós temos que, como que eu vou dizer? Deixa eu achar bem a explicação para você entender. Luz do mundo. Se nós formos luz do mundo, Mateus capítulo 5, versículo 13, é isso, né? Vamos ver, tirar essa dúvida. Mateus 5 e 13. Deixa eu dar uma olhada aqui se é isso mesmo. E você vai entender. Mateus 5. Vós sois sal da terra, mas se o sal for perder o sabor, como se há de temperar? Para mais nada presta. E o 14 diz, vós sois a luz do mundo. Então, nós precisamos refletir. Uma luz, ela reflete. Ó, essa imagem está boa, você está vendo lá atrás no quadro? Que ela está refletindo, ela está melhorando a minha imagem. Se eu apagar, vai ficar boa? Vai, não, mas não vai ficar tão boa assim. Então, é isso que nós precisamos, ser luz refletindo o melhor de nós na vida das pessoas. Nós precisamos refletir, nós precisamos ser um farol para que as pessoas sigam o nosso exemplo. Eu sei que é difícil ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E Boaz era o respeito dele de uma maneira tão grande que era um homem a ser seguido pelo seu respeito. Né? Reconhecimento e virtude de Ruth, ele reconhece, ele elogia.
Ele fala sobre a lealdade, sobre a sua sogra, a decisão de permanecer com ela até depois da morte do marido. Ele reconhece isso, as virtudes de Ruth. Ele diz, toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Não é apenas um elogio, mas é uma afirmação pública do caráter, refletindo luz do mundo. Como que as pessoas olham para mim? Como que as pessoas olham para você? Ela sente que você é o bom perfume de Cristo? Elas veem em você a luz de Cristo? Nas suas atitudes, no seu palavreado, no seu jeito de andar, de falar, de sentar? Será que nós estamos sendo a luz do mundo? Será que nós estamos refletindo boas ações? Ele oferece proteção e segurança. Ele garante que ela não será molestada. O que nós precisamos é refletir isso. As pessoas precisam olhar em nós todos, independente, principalmente você, professor, que está à frente da classe, sim, obreiros, né? Mas as pessoas precisam olhar para nós, encontrar segurança e dizer, não, eu quero estar do lado dele, porque eu me sinto feliz, eu me sinto seguro, eu me sinto amparado do lado desse povo. É isso que as pessoas precisam sentir quando estiverem ao nosso lado. Então nós precisamos oferecer proteção e segurança. Ele diz, não vá a outro campo para colher, não, fica aqui. Ele não obriga, ele dá a opção dizendo, não vá, fica aqui, que aqui eu vou te proteger. Aqui você vai encontrar segurança e proteção. Não precisa ir a outro lugar. Lá também, eu sei que lá também tem, mas fica aqui, diante dos meus olhos, onde eu possa te ver para cuidar de você. E quando ela ouve as suas palavras generosas, ela se sente recebendo mais do que merecia. Essa generosidade dele, olha o 2, 14 e 16, vamos achar aqui. Eu falei o 13, né? E acabei não lendo o 14 a seguir. Então nós vemos que Boaz demonstra generosidade oferecendo uma refeição. Ele oferece uma refeição para ela. Mais tarde, na hora da refeição, convidou Ruth, vem cá, come deste pão, tempera o teu bocado com vinagre. Então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ele vai além. É isso que Deus está esperando de mim, de você. É nós irmos além. Não é fazer só o que é mandado. Nós precisamos ser generosos, hospitaleiros aos obreiros, né? Que sejam hospitaleiros. É maravilhoso. Um gesto de compartilhar a refeição é um sinal de aceitação e respeito. É um convite para que ela se sinta parte da comunidade. É alguém que vem visitar a igreja, andar no povo de Deus e dizer, nossa, mas é a minha primeira vez aqui, mas parece que faz tanto tempo que eu estou aqui. Parece que eu já conheço vocês de algum lugar. Isso é oferecer generosidade. Agora a pessoa vem, nós não acolhemos, nós não cumprimentamos, nós não saudamos. Aliás, às vezes a gente não sauda nem os irmãos da igreja, não vê a hora de terminar o culto para ir embora. Isso não é generosidade. Generosidade é ela sentar, se sentir como um dos trabalhadores. É igual o filho, olha. O filho pródigo disse que eu quero ser um jornaleiro, mas o pai diz, não, olha, ele é generoso ao extremo. Boaz abençoa Ruth, reconhecendo a sua fé ao Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ele recompensa a lealdade dela. Ele recompensa a fidelidade dela para com a sogra. É a apreciação da fé de Ruth. Esse reconhecimento da busca de Ruth por proteção, ele dá. Por reverência pela fé dela. Desejo que Deus continue abençoando. Não é só, como se diz assim, retribuindo
as ações dela naquele momento, mas o desejo é que Deus continue, que Deus... eu ia falar um verbo aqui, mas não vou falar que eu não lembro agora. Que Deus continuasse fazendo isso na vida dela, independente se fosse ele ou não, mas que Deus continuasse abençoando ela todos os dias da vida. Então, ele age de forma justa, mas responsável. Ele age de forma generosa, mas responsável. É por isso que eu falo, o que segura um casamento? Aí você vai dizer amor, fidelidade, respeito, enfim, você vai apresentar N coisas. Mas o que segura um relacionamento, um casamento duradouro, chama-se responsabilidade. Porque eu posso amar mesmo, mas se eu não tiver a responsabilidade de ser fiel, eu vou amar, mas eu não sou fiel. É responsabilidade. E eu trago sempre um exemplo do meu filho. Se ele pedir para ir nadar no Paranazão e eu disser, pode ir, filho, eu não estou deixando de amá-lo, mas eu estou sendo irresponsável, porque eu sei que ele não vai nadar bem, ele vai morrer lá, porque nem eu sei nadar bem naquele rio. Então, responsabilidade junto é o que segura o relacionamento. Então, ele age de forma justa, mas responsável. Ele resolve todas as questões, seja de proteção, seja de redenção, seja de alimentação, enfim, tudo ele age de forma justa e correta. Ele não é incorreto, ele não dá um jeitinho para resolver as coisas. Não, ele age de forma justa, mas ele é correto, responsável. Ele é grato. Ele cuida de todos os aspectos legais para garantir que seja honroso. Ele não corta a volta, a honra dentro dele, a respeito, ele é íntegro nas suas atitudes. Parece meio repetitivo, mas é para que você grave na sua mente. Deus precisa de homens e mulheres que tenham caráter, carisma. Amém, glória a Deus. Porque olhe bem, você pode ter alguém muito legal. Você pode ter um amigo muito legal, mas se ele não anda de forma íntegra, você fala, eu amo, ele é um cara maneiro, ele é gente fina, mas não vale nada. Agora você pode ter um meio fechadão, que não dá risada, que não conversa muito, mas você vai dizer, ele de poucas palavras, não fala muito, mas é um homem responsável, é um homem íntegro. Se puder unir carisma com responsabilidade, com a integridade, maravilha. Mas se não, seja íntegro, seja responsável por suas atitudes. O carinho de Boaz para com Ruth. Pureza, primeiro ponto, não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respingavam. Ruth, capítulo 2, versículo 5. Então ele nota a Ruth, ele demonstra que é possível ser puro e ainda assim mostrar ternura. Ele age com sensibilidade, carinho, ele sem comprometer a integridade, ele não é leviano. Não, ele não é leviano. A Bíblia diz lá aos obreiros, né, em Tito, capítulo 2, se não me falha a memória, né, quando a gente não lembra, nós usamos esse jargão. Se não me falha a memória, em Tito, capítulo de número 2, ele vai dizer a forma que nós temos que tratar as pessoas. Qual é a forma que tem que ser com os de mais idade? Tu, porém, prega, né, em harmonia com a sã doutrina, encoraja os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé,
Semelhantemente, ensine as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao estilo de vida. Não, não é esse. Eu acho que é um. Ele diz que é para tratar as mulheres como de mais idade, como se fossem a mãe. As mais jovens, como se fossem irmãs. Os jovens como irmãos e os mais idosos como se fossem os pais. É assim que nós devemos ter pureza. A pureza não vai tirar, não exclui a ternura, tá? Não podemos ser puro e terno ao mesmo tempo. Ele age com ternura, ele trata ela com respeito. Ele tem uma pureza moral e espiritual. Ele vive de acordo com os princípios de Deus. Ele mantém a sua integridade em todas as suas ações e interações. Ele não foge. Ele não é bruto, ele é firme. Olhe bem, Boaz quer dizer firmeza. Não quer dizer que ele tenha que ser bruto, estúpido, grosso. Não. Ele é firme nas suas atitudes. Mas isso não exclui a ternura, não exclui o carinho. Olha bem, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, né? O Senhor esteja com vocês. E ele responderam, o Senhor te abençoe. Eles usam o Ivarei-Rehá Adonai, que é a mesma oração de Números 6 e 24. Lá vai dizer, Ivarei-Rehá Adonai veishmerecha, que é o Senhor te abençoe e te guarde. Aqui ele só responde, o Senhor te abençoe. Ele é gentil, ele é cavalheiro, ele é um homem sensível. As mulheres dizem que às vezes os homens não têm sensibilidade, não têm sentimento. Tem sim, olha aí. Ele inicia as interações com desejo de bênção, ele expressa um cuidado sincero. Independente se ela é de outra nacionalidade, independente das condições dos seus trabalhadores, ele não faz acepção de pessoa. Ele é íntegro, ele é responsável, mas ele também tem a sua ternura. Ele demonstra cuidado, ele se preocupa com o bem-estar de Esther, de Noemi. Ele combina pureza e ternura dentro das suas ações. Ele sabe como falar com as pessoas. Ele sabe na hora, eu tenho plena certeza agora, conjecturação minha, quando ele tivesse que chamar a atenção de um funcionário, ele saberia dizer com todo respeito, ele saberia tratar a sua mãe, a sua sogra, o seu sogro, o seu pai, ele saberia tratar a sua esposa. Um homem como Boaz, ele sabe ser, até nos chamar a atenção, ele vai ter ternura, ele vai ter pureza, ele sabe lidar com pessoas. Boaz é um cavalheiro, não apenas permite que Ruth colha, mas também demonstrando aí a sua ternura. Joguem as espigas. Ele não repreendê-la, demonstrando cuidado, né? E não repreendê-la, mas demonstra cuidado e proteção. Às vezes nós erramos, né? Achamos que a autoridade, ela vem com uma voz forte, ela vem com uma voz alta. Não, Boaz é diferente. Autoridade é quando você encontra dignidade em respeitar a pessoa que está falando com você. Então Boaz age com pureza nas suas motivações. Ele não é leviano, ele não tem segundas intenções. O seu desejo de seguir os mandamentos de Deus e cumprir a sua lei são genuínos. É a sua fidelidade para com Deus e para com o ser humano, porque nós temos dois relacionamentos. Nós temos o divino, que é nós para com Deus, e nós temos o nosso relacionamento vertical, que é de mim para com o ser humano, para com o meu próximo. E Boaz age com ternura dessa forma. Mas ele era firme, ele tinha autoridade. Ele faz isso de maneira pública. Ele faz isso de maneira transparente. É o primeiro amor. O primeiro amor é público. O primeiro amor ele declara.
O primeiro amor, ele fala alto nas suas atitudes. O primeiro amor, ele revela a verdadeira intenção do coração. Ele não é oculto, ele é explícito. Ele revela justiça, ele revela pureza, ele revela ternura. Então, mesmo sendo público, ele é transparente, ele não oculta nada. Pureza não é frieza, tá? A pureza de coração e integridade não precisa ser um sinônimo do cara fechado, não. Demonstra pureza, isso pode ser uma mistura, uma receita ideal para o relacionamento, tanto entre esposa, como entre pais e filhos, como entre os irmãos da igreja. Ser puro não quer dizer ser frio, não quer dizer ser um fechadão, não, é pureza e ternura. Às vezes nós confundimos, né? Como eu já falei, autoridade com brutalidade, gritar, não. Mas olha bem, a sua bondade é expressa em ação, como proteção, oferece generosidade e trata os outros com dignidade. Da mesma forma que ele trata, eu vou colocar a parte social, não adianta. Boaz, da mesma forma que ele trata Ruth, ele trata os seus empregados, digamos, os seus colaboradores. Hoje mudou o nome, né? Colaboradores. Da mesma forma que ele fala com Noemi, uma senhora de mais idade, ele fala com Ruth. Ele trata as pessoas independente da sua posição social. Ele conversa com as pessoas independente do seu poder aquisitivo. Ele é justo. É isso que ele protege, ele é generoso e ele trata com dignidade as pessoas. É um homem de um grande exemplo. O cuidado com os outros reflete a fé que nós temos em Deus, porque João vai escrever também. Se você não consegue amar a Deus que não vê, como que você vai amar, se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como que você vai amar a Deus que não vê? Então, por isso que precisamos nos tornar como o Boaz do século 21. Providenciar as necessidades, demonstrar um cuidado genuíno pela nossa família. 1 Timóteo 5, 8 ou 18. Vamos tirar essa dúvida? 1 Timóteo, capítulo 5, né? E versículo 8 ou 18? Acho que é o 8, se não estou enganado. 1 Timóteo, capítulo 5 e 8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Olhe bem, se nós não mostrarmos essa ternura na família, nós somos piores do que um descrente, daquele que não acredita em Deus. Ponto 2. Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreende a Ruth. Deus age, Deus vai agir, Deus estava agindo. O encontro não é meramente acidental, não é algo orquestrado, não é algo planejado humanamente falando, não é Deus quem está orquestrando, é Deus quem está escrevendo para assegurar o futuro da minha salvação. Olha que maravilha! Todo esse trabalho que ele teve com Ruth e Boaz para definir a linhagem de Jesus Cristo, filho de Davi, para que o cego pudesse gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É providência divina. Deus age quando nós pensamos que ele não está agindo. Não é algo aleatório, não é acaso do destino, não, de forma nenhuma. Enquanto Ruth e Boaz é um excelente exemplo de providência divina em ação. Ele dirige todas as circunstâncias, todos os eventos, para quê? Para que o seu propósito seja realizado. Entenda,
Olhe para a sua vida com outros olhos, que Deus está trabalhando. Essa mensagem parece até mais para mim do que para vocês. Para que nós possamos entender que Deus vai agir com circunstâncias providenciais. Ela foi colher lá, já tinha pão em Belém. Já tinha lugar, mas Deus estava orientando. Deus estava guiando. Isso nos mostra que muitas vezes Deus trabalha nos bastidores. E nós vamos ver isso em Esther mais ainda. Mesmo quando eu não estou percebendo, mesmo quando você não está percebendo, Deus ainda age em nosso favor. Deus usa Boaz como um instrumento. Deus oferece através de Boaz. Você tem sido um instrumento nas mãos de Deus? Eu tenho o meu, a gente chama de instrumento, mas eu aprendi com o maestro Sena, que aquela é minha ferramenta de trabalho. Instrumento sou eu, nas mãos de Deus. Será que eu e você, neste presente século, nós temos sido instrumentos de Deus para agir com piedade, justiça, amor, integridade, generosidade e bondade na vida das pessoas? Será que nós estamos agindo conforme o trabalhar de Deus? Porque olhe bem, antes de eu entrar nessa direção divina, Nabucodonosor, ele era chamado por Deus de meu servo, mas ele não tinha algumas atitudes boas para com o povo de Deus. Ele sequestrou, ele invadiu a cidade, ele aprisionou o povo, levou cativo o povo. Mas na providência nós vemos, até nisso nós vemos a providência divina. Então, é direção divina. Deus dirige os meus e os seus passos. Deus está no controle da minha vida e da sua vida, ou nós estamos tomando atitudes e atrapalhando o agir dele? Como que nós estamos vendo a direção divina? Como que nós estamos vendo o agir de Deus? Provisão e cuidado. Hoje mesmo, hoje, dia 23/7, às 11 horas, hoje Deus respondeu uma oração que eu fiz. Eu falei, eu não tenho, Senhor, e não tenho condições, mas preciso. E Ele me deu de presente, usando um servo para me presentear. Deus é maravilhoso. Provisão e cuidado de Deus em nossa vida. Como tem sido a direção divina, como tem sido provisão e cuidado de Deus na sua vida? Ele tem agido? Tem. É eu e você que às vezes não notamos. Em meio a tudo isso, independente de usar um general, um comandante para destruir a cidade e levar o povo cativo, o propósito sempre vai ser maior dentro da providência divina. Então, o encontro de Boaz com Ruth leva à redenção da família de Noemi, a linhagem de Davi, a qual viria Jesus. Então, tudo que acontece, por mínimo, por menor que você acha que é, Deus tem um plano maior em mente. Mesmo nas pequenas circunstâncias que acarretam que cercam a nossa vida, o propósito dele em meio a tudo isso sempre vai ser maior. Vamos chorar? Vamos sim. Vamos ficar tristes? Vamos sim, não há problema. O único problema é nós insistirmos nessa tristeza, nesse choro. Não, nós temos que perseverar até o fim, nós temos que perseverar na doutrina, no ensinamento, e isso vai garantir com que ele cumpra o seu propósito. Chama-se relacionamento com ele. Isso chama-se intimidade com Deus. Boaz reconhece a mão de Deus na vinda de Ruth ao seu campo. Ele reconhece que foi Deus quem trouxe. A história de Ruth e Boaz nos oferece uma profunda lição. Deus está sempre trabalhando em nossas vidas, guiando os nossos passos, cuidando de nós, a nosso favor, para um propósito maior, bem maior.
Eu estou tentando gravar umas aulas mais curtas, mas não dá, não estou conseguindo. Sensível, ponto 3, sensível e espiritual. Boaz concilia firmeza moral, sensibilidade, ternura e espiritualidade. Ele combina essas três coisas, né? Ele é sensível à voz de Deus, ele é sensível às necessidades de Ruth, ele é sensível às leis, a como fazer, ele é sensível, ele cumpre de maneira prática e compassiva. Ele é sensível, ele não deixa escapar nenhum detalhe do que ele tem que fazer. Ele é ação prática, o amor dele é prático, não é só de palavras. É provisão de alimentos, é proteção, o amor dele vai além de dizer. É uma inclusão social da sua esposa, porque ela é moabita e ele oferece a mesa para ela comer. Ela inclui no povo de Israel. Ele trabalha, ele nem sabia o que era inclusão social, mas ele já trabalhava em cima disso. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos coisas que os outros vêm apresentar como novidade. Mas era a lei, provisão sustentável, redenção e exemplo de fidelidade. É os resultados da ação de Boaz. É isso que acontece quando há uma sensibilidade espiritual dentro de nós, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós somos guiados, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Então a provisão é sustentável, alimento suficiente para sobreviver e se sentir segura. A redenção casa-se com ela. E a história de Boaz é um testemunho duradouro para a vida toda. É maravilhoso meditarmos, né? Eu só vou ver mesmo quando eu começo a preparar o material e ver o quão glorioso é. Boaz vê além da circunstância do momento. Ele age de uma perspectiva espiritual e busca fazer a vontade de Deus. E o que acontece? A recompensa é maravilhosa. Nós precisamos dessa sensibilidade. Hoje mesmo estava falando que nós precisamos de discernimento espiritual. Reconhece a mão de Deus. Ele sabe, ele vê Deus guiando. Então ele procura ser fiel a Deus nos mínimos detalhes. Eu estava falando para minha esposa hoje, tomando um café com a irmã Eliude e o irmão Cleibson. Maravilhoso o café. Ganhei um presentinho deles também lindo. Vocês vão ver depois. E nós estávamos falando, o que está faltando em nós muitas vezes é isso, ser sensível ao Espírito, discernimento, é ser sensível à voz de Deus, é ser sensível a ouvir Deus falar conosco, é ser sensível a ouvir Ele dizer, eu estou trabalhando, se acalma, não fique preocupado, não se desespere, não desista, persevere. É isso que Ele está esperando, é reconhecer a mão de Deus em tudo que aconteceu com Ruth. É saber que ele está no comando dos eventos na vida dele, de Ruth e de Boaz. Ele quebra as barreiras éticas e culturais. Ele demonstra amor e justiça. Deus não está limitado a fronteiras. Deus não está limitado a um único povo. Ele escolheu um povo para ele. E depois ele vem dizer que Jesus vem buscar um povo de boas obras. Então, há exclusividades em buscar um povo que se comporte da forma que eu quero. Mas ele não está dizendo, eu vim buscar o povo de Israel. Não, eu vim buscar um povo. Então, ele vai além, ele ama a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ele não está dizendo de um povo específico, ele vai além. Ele pratica o amor e justiça, especialmente para com o estrangeiro. Tanto Boaz, vivendo o tipo de Cristo, eu sou um gentil, era um gentil, e agora Deus me alcança através do seu Filho morrendo na cruz, abriu a fronteira para que eu fizesse parte desse povo. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é prova de amor. Promove a unidade na diversidade. Deus valoriza a diversidade, a comunidade da fé. Olha bem, é o que eu falei, a unidade de cada um é único, né? Nós temos a nossa unidade. Nós não podemos ser exclusivista, né?
Nós não podemos ser só eu. Não, não, não. Há uma diversidade. Há vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Então nós somos muitos membros em um só corpo. Há a minha individualidade, mas eu não posso ser individualista. Aí é difícil. Terceiro ponto, colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Lei da semeadura, né? Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartado de Deus e não afetado por ele, o que não é verdade. Então, nós temos a lei da semeadura lá em Gálatas, né? 6 e 7, o princípio da semeadura. Eu quero ler esse versículo para que nós possamos falar alguma coisa dele, né? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também vai colher. Ruth semeia, trabalho árduo, lealdade, amor e colhe provisão, proteção de Deus através de Boaz. Não adianta você plantar milho e querer colher abacate. Não vai. Não adianta você plantar tomate e querer colher laranja. Não vai dar certo. Não adianta você plantar laranja e querer colher abacaxi. Não vai dar certo. Você vai colher laranja. Não adianta você plantar arroz e querer colher trigo. Não. O que você plantar é isso que você vai colher. Você colhe o que planta. E você colhe mais do que planta. Olhe só o risco, hein? Você colhe o que planta e você colhe mais do que planta. É bíblico. 2 Coríntios 9:6. Estou em primeiro aqui, vamos para o segundo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6. Passei muito rápido. Até que as páginas é fininha, né? A gente acha que vira pouco. 9 e 6 diz, olha, lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Mas independente da forma, se você plantar pouquinha maldade, você vai colher uma maldade um pouco maior, mas não é muito. Se você plantar pouquinha maldade, você vai colher um pouco, mas se você plantar com generosidade, você vai colher muito. Então, cuidado com o que você está plantando, porque você vai colher. Não acontece imediatamente, não. Há um período, tem que ser lançado, tem que crescer, vem o broto, depois vem a muda e vai crescendo. Esse é o princípio. Você não colhe depois de plantar. Precisa esperar. Há um tempo para todas as coisas. Mas o certo é que você vai colher. E você vai colher o que você plantou. Ruth semeia, trabalho árduo, lealdade e amor. Ela colhe provisão, proteção de Deus através de Boaz. Então cuide com o que você está plantando. Os acasos de Deus. Primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparente aleatória de Ruth. Fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Cuide, porque não é um acaso de Deus. É um plantio que você está fazendo, mas que você vai colher mais tarde. E não era um acaso, é os acasos de Deus, que a gente, né? Direção e sabedoria de Noemi. Ela diz, olha, ela aconselha Ruth. Aproximar de Boaz de maneira que poderia resultar em proteção. Deus usa essa mulher sábia, chamada Noemi, meu deleite, amável, amigável, para que ele possa cumprir o acaso. Ah, não é por acaso. É acasos de Deus, mas é providência. Obediência e fé. Não adianta ele preparar todo o cenário. Não adianta ele preparar as pessoas. Não adianta ele colocar você no caminho, mas se você não obedecer, se você não seguir as instruções, se você não se dispor à obediência, não vai dar certo. Você vai reprovar igual.
vai continuar nessa vida sofrida que você está. Tem que obedecer. Obediência e fé que vai dar certo. Não seja rebelde. Você pode ver que a rebeldia na Bíblia nunca, nunca, nunca vai gerar algo. É a lei da semeadura. Então, se você plantar obediência e fé, o acaso de Deus vai te trazer uma recompensa. Boaz, com as suas atitudes, com as suas ações, ele reflete a graça de Deus na sua vida e através das suas ações. Então, obedeça, seja fiel, fidelidade com Deus. E Deus vai intervir. O que pode parecer coincidência é, na verdade, a mão de Deus me guiando. É verdade, a mão de Deus te guiando, para que tudo possa concorrer, ou acontecer, ou chegar ao fim do maior propósito que Ele tem para as nossas vidas, mas dentro de uma fé e obediência. Boaz, sendo um homem íntegro, temente a Deus, age com respeito, sua atitude reflete, nós já vimos esse aí, e agora nós vamos para o ponto de número 3, resultado da colheita. O que você plantou lá atrás? Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato, outros levam tempo. Isso é verdade. Alguns é de pronto, outros não. Bênçãos futuras. Por exemplo, aceitar Jesus, no ato da aceitação, já nos garante a salvação. Receber como único e suficiente Salvador da nossa vida já garante isso. Mas a redenção do corpo é futuramente. Então, a colheita de Ruth leva ao casamento, que assegura uma linhagem na genealogia de Jesus Cristo, que vem, eu estou usufruindo das bênçãos que Ruth plantou, e é o que Coríntios diz, eu não lembro o versículo, mas ele diz que nem sempre o lavrador vai provar de seus frutos, mas ele deve ser o primeiro a provar da colheita dos frutos. Mas nem sempre. E eu estou colhendo o que ela nem imaginava, ela só vai saber quando eu chegar lá. Provisão e segurança imediata. Ela planta obediência, ela planta a fidelidade, a fé, ouvindo os conselhos de Noemi, o que ela colhe? Provisão e segurança imediata. Se ela não planta isso, a sua colheita ia ser outra, ia ser fome. Boaz, como um homem rico e influente, ele vai proporcionar o quê? Um lar e estabilidade. Mas ela precisou plantar algo. O grande segredo é o que nós estamos plantando. O que você plantou hoje, terça-feira, dia 23? O que você plantou hoje durante o dia? Pode ser o que você vai colher amanhã cedo. Ou talvez até já deve ter colhido hoje. Eu estou aqui falando que você está dizendo, não, pastor, eu já colhi. Vai além de bênçãos na comunidade, na família, bênçãos pessoais. Ela ajuda a Noemi, mas ela tem um marido abençoado, temente a Deus, e ainda lhe dá um filho. E ela recebe o testemunho. Você olha, você foi abençoada por Deus. Continuidade da linhagem. Esse é o resultado da colheita. Nascimento e Obed é bênção, não apenas para Ruth e Boaz, mas também para a linhagem de Elimeleque. Olha, ela abençoou até quem já tinha ido. Ela abençoou até quem já não fazia mais parte da sua vida. Me parece, Eliseu, que até os ossos curavam. Nós precisamos ser luz, nós precisamos temperar essa terra, nós precisamos abençoar as pessoas através da nossa vida, que quando eu não estiver mais aqui, as pessoas digam de mim, eu fui abençoado pelo pastor Rivanildo, eu fui abençoado pelo pastor fulano, pela irmã, pelo irmão. Isso deve ser, a continuidade da linhagem é uma bênção que nos atingiu milhões e milhões de pessoas. Então, olhe bem, plante coisas boas.
para que a sua colheita seja na eternidade. O que fazemos em vida reflete na eternidade. E como está sendo a nossa colheita? Como está sendo o meu plantio primeiro, né? E para depois nós termos uma colheita. O que você está plantando? O que você espera colher na vida futura? Salmo 90:10 diz que nossa vida voa. Então não espere uma situação ou algo para fazer o bem às pessoas. Faça dentro das tuas forças, dentro das suas condições. Plante muito amor em atitudes, em verdade. E Deus vai encher o seu celeiro de paz, de alegria, que é muito mais do que alimento. Quantas pessoas hoje pagam milhões por paz e não têm? Então aproveite esta oportunidade de plantar muito amor, que você vai colher muito mais. Você viu Coríntios 9:6. Quem pouco semeia, aquele que pouco semeia igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. O 7 vai dizer: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou com constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Se é ofertar, oferte. Se é ajudar, ajude. Se é visitar, visite, mas faça com alegria. Não faça querendo em troca. E Deus vai ser generoso, principalmente se você semear muito. Vamos para a nossa conclusão? A nossa conclusão, eu pego da revista mesmo, vai dizer o seguinte: a atitude de fé de Ruth está sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo das suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ilumine, que você seja sal e luz, que você plante bondade, amor, respeito, dignidade, trate as pessoas com dignidade para que Deus te recompense com uma generosa colheita. Vamos orar? Feche seus olhos. Se você quiser colocar a mão no seu coração, eu quero orar por você neste momento. Senhor querido, Pai eterno, nós oramos por esta pessoa, Senhor, aqui que está nos assistindo, ou pessoas, por ela, Senhor, neste momento. O Senhor sabe o quanto ela tem plantado, o Senhor sabe o quanto ela tem sido generosa, o Senhor sabe da integridade, o Senhor sabe da bondade, o Senhor conhece, Senhor, a responsabilidade que ela tem com a sua obra. Diante deste quadro da fidelidade, da fé, que ela tem agido para com as pessoas e contigo, Senhor, nós pedimos uma bênção agora, Senhor, para que ela possa colher desses frutos. E se ela plantou, se ela semeou muito, a tua palavra diz que ela vai colher muito. Se ela semeou pouco, ela vai colher, mas é pouco, mas vai colher algo, Senhor. O que eu te peço neste momento é que o Senhor recompense conforme as atitudes que ela tem tomado, ou ele com as pessoas. Assim eu oro, Senhor, abençoando em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Que Deus abençoe sua vida. Shalom Vraha, Lehitraot. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.